a ideia de Rei Salomão, que é um dos grandes princípios aí do esoterismo, da magia, de todas as linhas de ordens, maçonaria, Rosa Cruz, gnose, todas as ideias de ordens sérias que existem, elas puxam em algum momento a ideia do Rei Salomão. Então eu queria dizer para vocês a respeito disso que Melech Shlomo, né, o rei Salomão, é o rei da paz. Então ele foi um rei que não guerreou, mas ele conquistou a paz através de várias formas, né, que são meio controversas. Então, se a gente for analisar historicamente ali alguns rastros que nós temos, né, de rei Salomão, a gente sabe que ele tinha um monte de casamentos, né, um monte de, vamos dizer assim, acordos comerciais para manter esta paz. Então, essa paz do rei Salomão, ela vem de uma forma não violenta, mas de uma forma muito estratégica, né? Então, na nossa vida, a gente também tem que ter, de certa forma, esse tipo de pensamento para reinar. Lembrando que eu falei para vocês já sobre o trono de Salomão, então eu não vou repetir sobre isso. A ideia do trono de Salomão, ela é necessária para que nós possamos assentar a consciência e, através desse assentamento no trono, possamos, de fato, reinar. Né? Reinar na nossa Malkut, reinar neste reino. Então a ideia é que, aos poucos, nós vamos merecendo essa coroa, para ela assentar no trono, e aí então nós conseguirmos reinar de forma bem estratégica a nossa Malkut, para que não haja resistências, mas que a gente consiga encontrar as melhores formas de se negociar ou de se estrategiar as questões da nossa vida. E quando eu digo isso, não é para você se vender de alguma forma, não, é para você conseguir de fato, agir com sabedoria, né? Porque quando a gente levanta a espada para guerrear, a gente já perdeu a batalha, né? Então, muito sangue vai ir pro chão, vamos dizer assim. Então, essa ideia da violência, ela não é um caminho muito, vamos dizer, aceito dentro da Kabbalah, muito trabalhado, né? Eu sei que existem as questões de Geburah, que nós vamos ver, as questões marciais, mas é muito mais sobre rigor e disciplina do que sobre tentar impor as coisas na nossa vida, né? Através de atos mais violentos, por assim dizer. Tá? Então, evitem as guerras, sejam reis da paz. Essa é a ideia principal para as suas vidas. A ideia de rei Salomão também, tem um midrash que é muito interessante. Eu quero contar para vocês uma historinha aí judaica. Então, o rei Salomão, ele era um cara muito sábio, né? O mais sábio dos reis. E ele, dentro do seu reino lá, da Jerusalém, ele chegava num determinado local lá e ele botava a mão no chão. E aí ele botava a mão no chão, ele falava pros seus, vamos dizer, subordinados ali: aqui você vai plantar determinada erva, porque aqui tem uma ligação, tipo uma veia, com um determinado lugar do outro lado da Terra, com a África, com a Ásia, com a Europa, com o Brasil, sabe? Então, ele conseguia sentir através de Jerusalém, como se fosse o coração da Terra, ele conseguia sentir os pulsares de todos os locais, de todos os continentes, dessa grande matriz Malkut, dessa grande terra. Então, dentro dessa sabedoria do rei Salomão, ele conseguiu, né, cultivar ali muitas ervas, muitas frutas, muitas comidas e tudo mais diferentes para alimentar o seu povo e para nutrir, para realmente fazer com que o seu tempo, o seu reino prosperasse, né? E o que isso quer dizer dentro da ideia metafórica, simbólica, né? Que nós devemos, muitas vezes, botar a nossa mão no nosso coração, na nossa Jerusalém interior mesmo,
e a partir desse nosso contato com o nosso coração, entender aonde está conectado determinada linha, determinado pensamento, sentimento, emoção, aonde que nós precisamos plantar uma sementinha na nossa vida, né? Aonde que nós precisamos, de fato, cultivar algo dentro da nossa jornada para alimentar este nosso reino, para que nós possamos harmonizar estes frutos da vida, né? Esta Sefirot, dentro do nosso próprio reino, dentro da nossa Jerusalém. Então, é muito importante nós sabermos olhar para o nosso coração, nós termos essa capacidade de, através da paz, através desse reino de paz, realmente conseguir encostar no nosso coração, no nosso centro de Tiferet, e a partir daí entender as nossas necessidades, entender aquilo que o caminho está mandando nós fazermos, né? Sem ficar tentando racionalizar, julgar, sem dizer se está certo ou errado, se é, não é. Não, sinta essa vibração antes de mais nada. Sinta essa força, porque é isso que vai dar o norte mais espiritual para a sua vida e menos dicotômico, assim, né? Menos nessa dualidade. Yuri, aproveitando, obrigada. Aproveitando, não sei se você pode entrar nesse tema, se é pertinente, mas sei lá, me ajuda um pouco, discernir um pouco. Eu não consigo ainda discernir muito essa coisa dos arcanjos de daimons. Exatamente o que são esses daimons? Qual a função? Que polaridade? Eu sei que é uma polaridade que é só um ponto de equilíbrio, mas sei lá, ainda esse nome ainda soa um pouco pesado para quem ainda é pouco crua nesse assunto, né? Você pode me dar uma luz aí? Veja, tudo que está em cima é como que está embaixo, né? Sim. E aí existem 72 nomes divinos, né? 72 nomes de Deus. Estes são os nomes celestes. O que está embaixo? Os 72 daimons. E aí, o que significa a palavra daimones em grego? São partes da alma. Então, daimons são partes da alma, dentro da ideia grega. O Platão, ele usava a palavra daimon para dizer o seguinte, que todos nós temos o nosso daimon pessoal. É basicamente o anjo da guarda, só que o Platão usava a palavra daimon, tá? O hermetismo, Hermes, alexandrino, hermetismo alexandrino, ele vai utilizar a ideia de daimons para ser os agentes da luz que descem da matriz Sol para a Terra para nos passar as mensagens. E aí ele vai dizer isso dentro do estudo lá que a gente fez na escola do Corpus Hermético, eu falo sobre isso em mais detalhes. Então ele vai falar o seguinte, que esses daimons, eles podem nascer do bem, ser daimones bons, ser daimons ruins e mistos. Então o que ele quer dizer com isso? Que vai ter uns que vão trazer umas mensagens na base do amor, outros na dor, no medo, né? Mensagens não tão bonitinhas, e uns que vai depende da situação. Então nós aqui na Terra, no campo da Terra, nós estamos neste mundo sublunar que ele tem uma alma, né? A Terra tem uma alma em si. E essa alma, a gente pode trabalhar com as diferentes partes dela, que são os 72 daimons, o que está abaixo. Essas 72 partes da alma da natureza, elas são super instintivas. É que nem você ir na África e não, vou trabalhar minha coragem na savana com o leão. Entendeu? É tipo hardcore. Você tá indo no nível, né, vida ou morte, assim. Tipo, ou eu consigo ou eu morro. Então, a ideia é mais ou menos essa. Quando a gente trabalha com os daimons da natureza, a gente tá trabalhando com essas partes instintivas da alma do planeta. Entende? Então, é uma força gigantesca. Mas, mais uma vez, tudo que está em cima, tudo que está dentro é como que está fora. Então, tudo que existe dentro dessa matriz Terra, dessas 72 partes da matriz, também existe dentro de nós. Então, o nosso trabalho, que o rei Salomão nos ensina, né? O rei Salomão supostamente utilizou o seu anel para domar os 72 daimons e construir o templo de Jerusalém. Então, veja que ele domou as forças
e ordenou todas essas forças para edificar um templo aqui na Terra e, né, fazer a conexão com os céus. Então, metaforicamente, o que isso está querendo dizer para nós que estamos nesse caminho iniciático? Ordenar os nossos impulsos, instintos, os desejos, as coisas que são instintivas e animalescas e, né, de forma... são potências poderosas que a gente tem e que a gente não sabe usar. Então, domar tudo isso com o nosso anel, com o círculo dourado, o anel de ouro, e através desse domar com o anel de ouro, ordenar isso para edificar o nosso templo, né? Então, edificar esse templo que vai habitar, então, essa força mais elevada. Então, basicamente, o ensinamento, né, maior que a gente pode tirar é isso. Primeiro, a gente precisa ordenar os nossos daimons, as partes da nossa alma que estão fragmentadas internamente, como hábitos, né, coisas malícias e tudo mais, as desvirtudes capitais e coisas do tipo, para depois tentar resgatar as partes da alma que estão lá em outras vidas também, perdidas. É outro trabalho, para outro momento, para também domar as partes da alma deste planeta, para aí a gente ir para o trabalho maior, assim, né? Só que daí é lógico, são etapas, processos, e vai, vem e volta, né? Então os Daimons têm muito disso, essa conotação aí toda.